Que o coronavírus está assolando toda a humanidade, causando mortes e transtorno social e democrático, não é mais nenhuma novidade. Porém, você sabia quais foram as piores pandemias do mundo? Meu nome é Dioniso Paulo e este é o canal Fique por Dentro com o Johnny. Antes de começar esse vídeo, já peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho da notificação para que você não perca os próximos vídeos. Bora conferir? A peste negra foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 a 1351. Acredita-se que a bactéria Yersinia pestis, que resulta em várias formas de peste, tenha sido a causa. Vários historiadores sugerem que a origem da peste negra seja asiática, especificamente chinesa. Sua inserção na Europa teria ocorrido por meio de caravanas comerciais que se dirigiam para cidades portuárias do mar Mediterrâneo, como Gênova e Veneza, nas quais havia intensa atividade comercial. Aproximadamente um quarto da população europeia morreu com a doença, o que provocou um dos maiores decréscimos demográficos da história. Inicialmente, os principais agentes transmissores da doença eram os ratos e as pulgas, que se proliferavam com facilidade tanto na cidade quanto nos vilarejos menores, em razão das condições precárias de higiene que havia naqueles lugares. Posteriormente, na fase mais crítica da pandemia, a contaminação ocorria por via aérea, por meio de espirros ou tosses. O bácilo acabava sendo transmitido através do ar. A peste era chamada de negra porque causava manchas negras na pele das pessoas, fruto das infecções provocadas pelo bácilo. Essa peste também ficou conhecida como bubônica, por provocar bubões ou bulbos, isto é, inchaços infecciosos no sistema linfático, sobretudo nas regiões das axilas, virilha e pescoço. A varíola é uma doença infecciosa altamente contagiosa, causada pelo vírus pertencente ao gênero Orthopoxvirus, que pode ser transmitida através de gotículas de saliva ou de espirros, por exemplo. Ao entrar no organismo, esse vírus cresce e se multiplica dentro de células, levando ao aparecimento de sintomas como febre alta, dores no corpo, vômitos intensos e aparecimento de bolha na pele. A varíola surgiu no continente africano aproximadamente 10.000 a.C. Não se tem uma noção exata do início da doença. Os historiadores acreditam que a varíola apareceu entre 10.000 a.C., durante os primeiros pagamentos agrícolas no nordeste da África. Dela espalhou a Índia por meio dos comerciantes egípcios antigos. Para você ter ideia, as primeiras evidências da doença foram encontradas em múmias egípcias. A varíola é causada através da infecção pelo vírus Orthopoxvirus. Este vírus pode ser transmitido diretamente de pessoa para pessoa. Em casos raros, o vírus transportado pelo ar pode ser espalhado de uma maneira mais efetiva e longínqua, possivelmente através do sistema de ventilação de um edifício, por exemplo, infectando pessoas em outras salas ou em outros andares. No geral, os sintomas iniciais da varíola são bastante similares ao de uma gripe. Incluem, por exemplo, febre, dor de cabeça, mal-estar e dores musculares. Depois, o vírus se espalha pelo corpo por meio do sistema linfático e surgem manchas avermelhadas por toda a parte. Essas manchas evoluem para pústulas
e bolhas repletas de líquido por todo o corpo, inclusive em locais como a mucosa nasal e a mucosa da boca. E como consequência, a doença pode levar à morte ou deixar sequelas terríveis para o resto da vida do infectado. A praga de Justiniano, ou peste de Justiniano, foi uma pandemia ocorrida no reinado do imperador Justiniano I, entre os anos de 527 a 565, causada pela peste bubônica que afetou o mundo mediterrâneo, com maior incidência no Império Bizantino, entre os anos de 541 e 544. Foi uma das maiores pandemias da história, com impactos similares aos da peste negra que ocorreria alguns anos mais tarde. É estimado que entre 25 e 100 milhões de pessoas tenham morrido ao longo dos séculos, como consequência da peste de Justiniano. Estudos genéticos apontam que a doença teria se originado na China. Olha a China aí de novo. E seria causada pela bactéria Yersinia pestis, assim como as outras grandes pragas. A doença foi transmitida pelas pulgas que vieram junto com os ratos em navios com carregamento de grãos do Egito. Pensa-se que a praga justiniana matou talvez metade da população da Europa e facilitou a aquisição de árabes das províncias bizantinas no Oriente Médio e na África. Também conhecida como a gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza, de janeiro de 1918 a dezembro de 1920, infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época. Estima-se que o número de mortos estejam entre 17 e 50 milhões, e possivelmente alguns historiadores dizem que até 100 milhões de pessoas podem ter perdido a vida com a doença. A gripe espanhola foi a primeira das duas pandemias causadas pelo influenza vírus H1N1, sendo a segunda ocorrida em 2009. A gripe espanhola foi o nome que recebeu uma pandemia de vírus influenza, que se espalhou pelo mundo entre 1918 e 1919. Os historiadores e especialistas da área da saúde até hoje não sabem o local exato onde esse novo tipo de gripe surgiu. O que se sabe é que o surto aproveitou-se da Primeira Guerra Mundial e se espalhou rapidamente pelo mundo, causando a morte de cerca de 50 milhões de pessoas, embora algumas estatísticas falem até 100 milhões de mortos. A gripe espanhola recebeu esse nome porque foi um surto de vírus influenza que surgiu na Espanha, certo? Não, errado. Os historiadores sabem que a gripe espanhola não surgiu na Espanha, mas recebeu esse nome em razão da forte divulgação do problema na imprensa espanhola. Na época em que a doença se espalhou, o mundo passava pela Primeira Guerra Mundial, então fica fácil entender que as grandes potências ocidentais que estavam envolvidas na guerra, nos conflitos há anos, estavam censurando as imprensas locais. Isso porque divulgar notícias de que a gripe espanhola tinha afetado suas tropas poderia ser muito ruim para a moral dos soldados e poderia espalhar pânico na população. Assim, esses locais passaram a censurar as notícias relacionadas com a doença. Como a Espanha não estava envolvida com a guerra, não havia necessidade nenhuma de censurar a imprensa. E assim, as notícias sobre a enfermidade espalharam-se a partir do que a imprensa espanhola noticiava. Foi por essa razão que a pandemia recebeu o nome de gripe espanhola. Infelizmente, os historiadores e os cientistas não possuem informações suficientes que permitam apontar o local exato do surgimento da doença. Ainda assim, existem algumas teorias a respeito dos prováveis locais nos quais a gripe espanhola possa ter surgido.
Uma delas seria os Estados Unidos, China e Reino Unido. A teoria mais aceita pelos estudiosos do assunto é de que a gripe espanhola teria surgido em campos de treinamento militares dos Estados Unidos. Isso porque os primeiros casos da doença também foram registrados lá. Esses casos aconteceram em trabalhadores de uma fábrica de Detroit e em soldados instalados em um campo militar no estado do Kansas. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho da notificação para você ficar por dentro das próximas novidades que vão sair aqui no canal. E me siga também nas redes sociais que vão estar aqui.